praticamente, né? tá Nasce quase. menos pessoas e as pessoas estão durando mais. Isso, É, sim. a partir de quando você acha que a gente tem que começar a se preocupar com essa questão da velhice? Claro, idealmente, viver uma vida mais saudável desde sempre, É, nunca beber, mas assim, para as pessoas que têm 40 e poucos, como eu, né? Que nessa parte da ginástica mental, porque o que eu uhum. falei no início é verdade. Eu me preocupo, minha esposa se preocupa também muito com a minha memória. Eu já tenho dificuldade de lembrar, cara, o que que eu comi no café da manhã ontem, assim, aquelas coisas assim, sabe? Sei. Mas é claro, tem a ver com estresse, tem a ver com o dia a dia acelerado, tem a ver com Fazer essas as coisas coisas. Fazer as coisas automaticamente. automaticamente, A gente não tá presente, né? Então tá tomando café, mas tá pensando no que você tem que fazer depois. Ou de repente, às vezes, muito comum, eu também me incluo nessa, tá tomando café, mas tá olhando já os e-mails, respondendo mensagem. Então a gente não tá presente ali naquele momento do café, né? Ou do almoço, ou de alguma outra tarefa. E aí, se a gente não presta atenção, sem atenção, a gente não vai ter a memória, a gente não vai ter o resgate. A atenção e a presença são fundamentais para a gente criar memória. Sim. Então, de repente, alguém tá conversando com você, isso também me inclui. Às vezes eu tô conversando com meu marido e ele tá falando e eu tô pensando ai, nossa, eu preciso resolver tal coisa. E aí depois ele me fala, aquilo que eu te falei. Aí eu, não, você não me falou. Então, Aham. porque eu não estava atenta ali, totalmente atenta ao que ele estava me dizendo. Então, a atenção, a gente fala, é um dos primeiros estágios da memória. Claro que, assim, a gente depende dos nossos sentidos, visão, audição, né, tato, para receber a informação, prestar atenção nesse estímulo para conseguir memorizar e resgatar. E aí, claro, vai depender, né? O que a gente vai guardar ao longo prazo? Não vai ser tudo, né, que a gente vai guardar na cabeça. Sim, porque a gente vive Então, essa overdose de informação. Você percebeu uma mudança ou uma piora na memória das pessoas nos últimos 10 anos por causa dos smartphones, assim? assim, Principalmente nos seus atendimentos? eu não vou falar, eu vou falar da minha bolha, assim, né, das pessoas próximas, até fora de atendimento, família, amigos, que sim. A maioria relata, minha memória tá ruim, eu não lembro das coisas, esqueço até compromissos, assim. E aí eu falo, então, ó, tem que recorrer à agenda, tem que recorrer aos recursos, porque esquecer compromisso, né, é algo muito ruim, muito chato. Então, tem que usar os recursos também que a gente tem. Usar mais coisa no celular, né? Porque É, eu também vivo com a minha agenda do eu celular, também. me lembrando das coisas, e aí você fica dependente da agenda, e aí você quer largar o celular, mas você tem tudo lá, aí Uhum. todos os seus alarmes que você coloca. Então, tem esses poréns, né? Do quanto. Mas eu acho que a tecnologia pode ser uma aliada, só que como que a gente usa também. Então, eu acho que isso é bom, esse lado da gente poder usar esses recursos, agenda, alarmes, para a gente usar o nosso cérebro ou nossa memória para aquilo que for um pouco mais importante. Então, você começou a tomar um remédio novo, você não vai precisar toda hora ficar se lembrando, né? Põe um alarme para tirar um pouco também, para esvaziar um pouco essa carga. Até a gente conversou sobre isso em uma das aulas também, a Débora participou. E aí ela falou um pouco dela também, né? Que ela ficava, às vezes, ia dormir pensando nas tarefas que tinha que fazer no outro dia. E aí, a partir do momento que ela pode usar o papel também, que ela tira da cabeça e põe num papel, aquilo parece que você sente um alívio. Aquele journaling, né? Ou seja, chegar ao final do dia, escrever as coisas que você viveu, assim. Que viveu e que tem que fazer no outro dia também. Lista de tarefas, isso ajuda bastante. Então pode ser a mão também, vai ser um exercício a mais. A mão é importante para a gente justamente sair dessa tentação da tela. Tem muitos recursos, tem planners, tem agendas físicas, então dá para sair da tela, sim. E você vê as pessoas utilizando isso, assim? Sim, assim, até nas últimas turmas aí de letramento digital, eu ensinei, como era de digital, eu tive que ensinar, né? Então, eu ensinei a usar a agenda do celular, os alarmes, aplicativo para lembrar dos remédios, então, com o intuito de ajudá-los e de inseri-los nessas tecnologias e, às vezes, até de depender um pouco menos dos filhos, da família, né? Sim. Então, essa foi a intenção. Mas é claro que tudo tem que ter um equilíbrio, né? Tentar, pelo menos. E você entende que o mercado de trabalho, para esses 60 a mais, ele é uma realidade? Ou seja,
é possível as pessoas trabalharem até quando? Ah, então aí não sei, não vou poder responder até quando, porque acho que vai depender de pessoa Cada um, para claro, pessoa. claro. Mas eu acho que enquanto tiver capacidade cognitiva e física e vontade, eu acredito que as pessoas poderiam continuar trabalhando, assim. E quem determina isso? Assim, se vocês têm testes, é isso para determinar? Sim, tem avaliações, tem testes cognitivos que aí tem as pontuações esperadas para a idade, para a escolaridade. E aí eles já vão indicar, né? Se você fizer uma pontuação muito abaixo, já é um sinal de alerta. E quais são esses testes, assim, para a gente entender se eu tenho boa memória ou não? Como eles são feitos, assim, quais são os tipos das questões? Traz um pouco para quem está ouvindo também se testar e se desafiar. Tá, assim, de cabeça. Tem alguns de cabeça, assim, que eu já até de tanto aplicar a gente sabe. Mas assim, tem o básico, que aí quem tá muito preservado fica, ai, nossa, que besteira. Que bobagem. Mas tem que fazer. Então, por exemplo, que dia é hoje, que mês, que ano? Porque tem gente que, se tiver já começando uma demência, fica desorientado. E calma também, né? Tem vezes que a gente também... Não, depende de férias, assim. Sem olhar, né? De férias. Você fica, nossa, hoje é dia 4 ou 5, né? Hoje é terça ou quinta, porque está de férias. Mas no 60 a mais, assim, já é... não saber o ano que está já é algo aí que preocupante, certo. Né? Aí tem também... a gente fala algumas palavras, então 3 palavras, e pede para a pessoa repetir. E aí dá um tempo com uma outra tarefa. E aí geralmente é contas de subtração. E aí você vai dar um tempo e depois vai retomar essas 3 palavras. Quais foram as 3 palavras? Aí você fala sobre outras coisas, assim? Isso, para dar um intervalo, para depois recordar as palavras. Que palavras você fala, geralmente? Esse é o mini exame do estado mental, é um clássico. É carro, vaso e tijolo. Carro, vaso e tijolo. Tá. E aí... Tem um intervalo e depois pergunta. E tem um outro teste que daí a gente fala um nome fictício e um endereço fictício. E aí a gente repete 3 vezes para daí a pessoa ter mais chance de aprender, de memorizar. E aí lá no final do teste, aí tem mais um intervalo um pouco maior, aí a gente pergunta. Tipo, nome Amauri, Marquês de São Vicente, 110. E aí cidade e estado, São Paulo, São Paulo. São Paulo, SP. E aí... É que pra mim, como eu falei, eu vou lembrar, né? Você tinha que sabe me dar, aqui, né? Exatamente. Mas o público aí talvez não saiba, né? Mas tem lá, eu acho que eu até sei de cor. Renato Moreira, Rua Bela Vista, 73, Santarém, Pará. Mas a gente fala pausado, certo. 3 vezes. Renato Moreira, Rua Bela Vista, Santarém, Pará. E o número 73. Eu já tinha esquecido do número. Número 73, Renato Moreira, 73. Já errei. Já se confundiu. Já. Renato Moreira, Rua Bela Vista, 73, Santarém, Pará. Nossa, eu nunca vou lembrar isso daqui 20 minutos. Quando eu vou perguntar de novo no fim do episódio. Véio. Tá bom, eu vou ver. E aí, claro, tem outros testes que vão avaliar outras habilidades, tem de nomear figuras, de associar as figuras com as categorias, tem de escrita... Teste do desenho do relógio, então tem todo... Desenho do relógio? Dos ponteirinhos, assim? O relógio completo, né? Com os números. E aí a gente fala, marca 5 e 10, 11 e 10, né? Tá. Pra pessoa, porque aí também, né, a gente vê uma habilidade visoconstrutiva, de planejamento também, de memória, né? Pra ver se a pessoa se lembra como é um relógio, habilidade visoespacial... Então, esse também é um indicativo. Fluência verbal, então tem, fale o máximo de palavras com a letra tal. E aí, em 1 minuto. E aí não vale nome próprio, não vale nome de cidade, de estado, né, de Jogar países. stop, então é uma coisa boa para memória. Boa. Eu até tenho um que é o jogo mesmo, assim, que você pode reutilizar para usar nas sessões. Assim, eu uso muitos jogos nas sessões. Importante, Sim, né? porque também traz o lúdico, mas também exercita, né? Não só atividade impressa o tempo todo. Que mais? Eu adoro essas questões desses testes, porque eu tô aqui falando com você, mas eu tô lembrando. Tá tentando, né? Tô tentando lembrar. Tá repetindo aí na cabeça. Ainda que...
Já perdi já Não, as coisas que calmo. você falou. E aí, mas eu acho que eu não tô sozinho, né? As pessoas têm que se E essa é uma questão. policiar a disso. ansiedade, assim, na hora do teste, nossa, isso faz toda a diferença. Você ficar muito nervoso porque você vai esquecer.